Boa tarde, presidente. Boa tarde aos parlamentares aqui presentes. Boa tarde às equipes de assessoria, ao pessoal da imprensa, quem nos assiste pelo YouTube, pelo TV Câmara, e ao pessoal que nos acompanha aqui da galeria, representando 12 mil famílias da carreira GAPS, que clamam por dignidade. Obrigado. Conforme a faixa diz aqui, sejam bem-vindos. Presidente, o Brasil e o Distrito Federal estão inseridos numa espécie de guerra cultural. É a guerra pelo pensamento. É a guerra pela forma de pensar das pessoas. O chamado progressismo, que não progride em hipótese alguma, é uma espécie de regresso aos instintos mais primitivos do ser humano, adotou o que se chamou de cultura woke. A cultura woke estabelece parâmetros de pensamento completamente dissociados até mesmo da dignidade dos seres humanos. Eles utilizam a educação, a arte, a fé e outros instrumentos para manipular o pensamento humano. É uma espécie de tentativa de destruir tudo que se construiu até hoje para criar um mundo novo. Um mundo novo que nunca foi testado, um mundo novo com os pensamentos menos racionais possíveis. Outro dia, por exemplo, eu tive notícia de uma pessoa que foi ao aeroporto e pediu para ser envelopada como se fosse uma bagagem, porque ela se sentia uma mala. E isso tudo vem de uma cultura woke que privilegia o sentimento em detrimento da razão. E vale muito como as pessoas se sentem, e vale muito pouco a racionalidade humana. A minha preocupação hoje é porque, infelizmente, a educação do Distrito Federal e a fé das pessoas têm sido utilizadas como um instrumento de formação de jovens, adolescentes, segundo essa cultura woke. Semana passada houve uma discussão aqui, por conta de um vídeo que foi publicado nas redes sociais de um parlamentar, o pastor Daniel de Castro, e houve uma discussão aqui que tomou um tempão sobre rituais de religiões sendo praticados em escolas do Distrito Federal. É uma tentativa de, por meio da religião, formar a cultura. A discussão foi extensa. E depois que houve essa discussão aqui, eu recebi uma enxurrada de denúncias nas minhas redes sociais e no meu site. Denúncias com vídeos e com áudios de rituais, de religiões, sendo implementados nas escolas. Rituais dos quais os alunos matriculados na nossa rede pública de ensino participaram. As denúncias são de muitos alunos e de muitos pais de alunos. E é necessário que o poder público do Distrito Federal tome uma posição em relação a isso. A dissonância cognitiva que a esquerda traz para o debate é mais ou menos assim: o Estado é laico, então não pode ensinar cristianismo. Vai um professor rezar um Pai Nosso em sala de aula para ver o que acontece. A perseguição a que ele vai ser submetido. Vai um professor evangélico colocar os alunos de mão dada e fazer uma oração para ver o que vai acontecer com ele. Vai ver a que tipo de perseguição esses professores vão ser submetidos. E quando é cristianismo, surge o discurso da laicidade do Estado para dizer que não pode usar equipamento público para aquele tipo de manifestação religiosa. Agora eu indago, se não pode para o cristianismo, por que pode para outras religiões? Será que é correto? Será que é correto que não se possa falar de cristianismo e de nenhum dogma cristão nas escolas, sob o pretexto de que elas são espaços públicos e, em contrapartida, haja rituais acontecendo em sala de aula de outras religiões? Será que são as salas de aula o local adequado para tratar a religiosidade das crianças? Para ensinar religiosidade para os adolescentes?
E aí as denúncias que chegam são muitas. E eu faço esse discurso aqui em defesa dos pais e dos filhos dos alunos que não concordam com o acontecimento desse tipo de aula. É bem verdade, e vou precisar de mais um minuto, presidente. É bem verdade que vão dizer aqui que esse tipo de aula tem fundamento na legislação que vigora, na LDB e em outras legislações que vigoram sobre a educação do Brasil. E eu gostaria de ter a atenção dos parlamentares aqui, porque essas leis são votadas tanto no Congresso Nacional quanto aqui nesta casa, com um pano de fundo de cultura e história de determinados povos. E sob o pretexto de ensinar cultura e história, o que está sendo ensinado é religião. E muitos pais discordam disso. E muitos alunos discordam disso. Eu não sou contra o ensino de cultura e nem de história de qualquer povo. Mas não se pode admitir que se privilegie algumas religiões em detrimento de outras, dizendo que isso é cultura e história. Então venham a essa tribuna para dar voz a milhares de pais e alunos que não concordam com isso. Obrigado, presidente.